Meus irmãos, nós temos o prazer, desde ontem, de termos pregando aqui em nossa igreja o reverendo Marcos Sérgio, pastor da Igreja Presbiteriana de Cuiabá e vice-presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, que é, para aqueles que nos visitam e talvez não entendam muito bem da estrutura governamental da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é tipo uma Assembleia Geral da Igreja. Então, nós temos uma alegria muito grande de recebê-lo. Estaria aqui conosco o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio, mas isso desde o final do ano passado nos foi comunicado que por uma necessidade de agenda, houve uma necessidade de mudança, e ficamos igualmente felizes de receber o pastor Marcos Sérgio. Ele foi contemporâneo nosso. Eu preciso de um pouco de humildade para repetir o que ele falou sábado à noite. Ele disse: você foi meu calouro lá no seminário. Eu entrei em 86 e ele terminou o curso em 87. Ele estava ali um ano à frente e nós temos a alegria, então, de tê-lo conosco nesta noite. Que Deus possa usá-lo, assim como usou desde ontem, poderosamente. Se você perdeu uma dessas mensagens, eu quero estimular você a, nessa semana, acessar o canal da igreja, o IPE Oficial, e abrir lá o vídeo e investir, não é gastar, investir um tempo ouvindo aquilo que Deus nos falou ontem à noite, hoje pela manhã, e que Deus nos abençoe nesta noite, naquilo que Deus colocou no coração do seu servo para nos falar. Nós vamos pedir que a gente evite qualquer distração. Quero pedir a todos que possamos estar atentos à palavra, que nós evitemos conversas e possamos estar atentos àquilo que Deus quer nos falar nesta noite. Que o reverendo Marcos possa se sentir muito à vontade, como imagino já esteja se sentindo no nosso meio. Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus. Mais uma vez eu quero externar a minha alegria, o privilégio de poder estar aqui com os irmãos. De fato, quem estaria aqui com os irmãos hoje seria o profeta maior, mas aprove a Deus mandar o profeta menor, né? E eu creio que mesmo o Espírito Santo que usaria o profeta maior, vai usar o profeta menor para a honra e glória dele, né? E reverendo Roberto, nosso presidente, ele mandou um abraço para a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, para o pastor Petrônio, o conselho da igreja, os oficiais, a membresia, e mandou dizer que nossa Igreja Presbiteriana do Brasil tem a alegria de ter nos quadros da nossa igreja a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, ao longo desses 90 anos. Uma igreja que, de fato, tem tido raízes fortes e tem produzido frutos para a eternidade. Amém? Então é uma alegria poder estar aqui com vocês. Pastor Petrônio, muito obrigado pelo convite e agradeço ao conselho da igreja. E, na verdade, essa é uma data especial e Deus tem preparado coisas maravilhosas para toda a igreja, especialmente no sentido de refletir como Josué, como Deus disse a Josué, né? Josué estava chegando nos seus 110 anos e Deus disse para ele: estás entrado em dias, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas, né? Acredito que podemos dizer a mesma coisa para a Igreja da Encruzilhada, a Igreja de Tegipió, 100 anos, né? Estás entrado em dias, mas há muitas terras para serem conquistadas. Acredito que Recife já passa de 2 milhões de habitantes, não é isso? Então, das maiores capitais do nosso Brasil, e com certeza tem muitas pessoas aí fora que precisam ser alcançadas pelo Evangelho da Graça. E a Igreja da Encruzilhada é estratégica para isso, sempre foi há 90 anos atrás, e daí o nome, né? E esse nome não tem nada a ver com macumba, né? E macumba não presta mesmo, porque se fosse boa, seria boa cumba, e não macumba, né? Então, você veja como o Satanás cega os olhos dos outros, né? Eles vão atrás de uma coisa que o próprio nome já diz que é ruim, né? Porque se fosse boa, seria boa cumba, né? Mas aqui, de fato, era o entroncamento de algumas
avenidas e estradas importantes daquela época, né? E como diz reverendo João Dias, na Encruzilhada, lugar de chegada de pessoas que vêm trazendo suas esperanças, suas expectativas. E ali ele encontra a direção, portanto sai levando esperanças, né? Chega com expectativas e leva esperanças. E assim tem sido a igreja da Encruzilhada ao longo desses anos. Quantas pessoas passaram por aqui, quantas já estão na glória, né? Já descansam com o Senhor, já reina com Ele, e em breve, no manifestar glorioso do nosso Senhor, eles serão ressuscitados primeiro e nós para sempre estaremos juntos, não é isso? Então, é uma igreja de 90 anos, é uma igreja que tem história, é uma igreja que tem testemunhos, e como diz o escritor da carta aos Hebreus, uma nuvem de testemunhas e de testemunhos a rodear-nos, para que nós possamos seguir em frente. Assim seja, e a minha oração e a oração da nossa igreja, da liderança da nossa igreja presbiteriana do Brasil, é para que a igreja aqui da Encruzilhada possa seguir em frente, cumprindo a missão para a qual Deus a plantou aqui há 90 anos atrás. E eu quero, nessa oportunidade, meditar com os irmãos na carta aos Hebreus. Abra aí comigo no capítulo 10. No 10º capítulo da carta aos Hebreus, no finalzinho aí do capítulo, a partir do verso 32. 32. Quero parabenizar o Quarteto Milênio também, o coral da igreja. O coral está cantando muito bonito. Parabéns, gente, que Deus abençoe grandemente. E o quarteto também, né? E tem um do quarteto que é barítono, não é isso? Cadê o barítono? Quando eu cheguei aqui no seminário presbiteriano do Norte, tinha o coral do seminário, e era obrigatório quando eu cheguei. E o professor Flávio era o regente, pianista, e ele fazia os testes. E eu fui fazer o teste e fiquei reprovado, né? Ele dava uma nota, eu saía noutra. Ele ia aqui, eu ia lá, etc. Ele olhou para mim: você não pode cantar no meu coral. Aí eu fiquei muito triste e preocupado, porque eu iria ficar reprovado naquela matéria, né? Ele disse: não, mas eu vou dispensar você dessa matéria, porque a sua voz não tem no meu coral. E aí eu fiquei triste e curioso, triste por ter ficado reprovado e curioso, qual é a minha voz? Aí depois que ele fez o teste com todo mundo, eu fui lá: professor, mas qual é a minha voz? Ele disse: sua voz é barítono, né? E eu não trabalho com barítono, aqui no meu coral não tem barítono. Resultados: eu até hoje não sei o que é o barítono, mas ele disse que eu sou barítono. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém, queridos irmãos? Senhor Deus, Pai querido, em o nome de Jesus, muito obrigado por esse dia festivo. Muito obrigado pela existência dessa igreja, a qual o Senhor tem cuidado ao longo desses anos, como parte da sua promessa, ó Deus. Muito obrigado pela vida de cada um que congrega aqui, da liderança que vem trabalhando aqui arduamente, debaixo, ó Deus, da Tua graça, testemunhando da Tua graça, sendo verdadeiros arautos da cruz de Cristo.
Louvado seja. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que cada um receba do Senhor uma porção especial da Tua graça. E assim, ó Deus, possamos continuar firmes, bem firmados sobre a rocha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé e seguindo em frente, cumprindo a Tua vontade. Cuida de cada um aqui, ó Deus, daqueles que estão enfermos, visita com poder e graça, aqueles que estão cansados, fortaleça-os com a sua graça especial, aqueles que estão desanimados, que estão distantes, traga-os de volta, ó Deus, em nome de Jesus, orienta e abençoa a Tua igreja e estenda, Senhor, a Tua mão. Enquanto isso, ó Deus, e realize no nosso meio sinais e maravilhas, ó Deus, manifeste do Teu poder, para que muitas e muitas almas sejam alcançadas pela proclamação do Teu Evangelho e venha congregar conosco, servir ao Senhor, crescer na graça e no conhecimento, e assim, ó Deus, agradar ao Senhor verdadeiramente. Muito obrigado. Em nome de Jesus, fala agora ao nosso coração, por meio da Tua palavra. Permita, Senhor, que o Espírito Santo que a inspirou ilumine a nossa mente, para que nós possamos tirar proveito da palavra santa nessa noite festiva. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos transbordando de alegria e desejosos de colocar em prática a Tua palavra. Repreenda tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, a quietude e a reverência necessária para aprendermos da Tua palavra nessa noite. E assim, ó Deus, possamos verdadeiramente cumprir aquilo que o Senhor mesmo planejou na eternidade para nós e para a Tua igreja. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém, amém, glória a Deus. 90 anos da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, conforme esse tema extremamente sugestivo. Parabéns para quem ganhou o concurso. Mas, de fato, o tema é maravilhoso e expressa muito, expressa a realidade da igreja. Raízes firmes, frutos eternos. Para os pais, os judeus antigos diziam o seguinte: dê raízes para os seus filhos, porque quando eles crescerem as asas, você não vai ficar preocupado. Então, de fato, a igreja que tem raízes fortes, bem fundamentadas sobre a rocha, uma igreja que está, de fato, diante do altar, essa igreja produz frutos para a eternidade. E eu acredito que ao longo desses 90 anos, a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada produziu muitos frutos para a eternidade, com certeza. Então hoje é dia de gratidão, é dia de alegria mesmo. Eu tenho tido o privilégio, a oportunidade, como vice-presidente do nosso Supremo Concílio, viajar pelo Brasil afora, e em muitas ocasiões como essas, pregando em celebrações de aniversário das igrejas. 100 anos, 140 anos, 147 anos, 150 anos, agora recente 164 anos, no aniversário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E nessas ocasiões eu tenho dito o seguinte: no dia do aniversário é um dia estratégico, como nós estamos aqui hoje, a igreja lotada, uma bênção, igreja bonita, é um dia de fazermos uma reflexão tríplice, pastor. Hoje é um dia de realmente agradecer o Senhor, é um dia de renovar a aliança com o Senhor, e é um dia de buscar os princípios do Senhor para sermos bem-sucedidos naquilo que nós ainda temos pela frente. Com certeza Deus ainda tem muita coisa para nós, para a nossa igreja aqui da Encruzilhada, e nós precisamos buscar na palavra de Deus os princípios para sermos bem-sucedidos no cumprimento dessa missão, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, primeiramente, hoje é dia de expressar gratidão. Quanto à gratidão, a palavra de Deus tem muito a nos ensinar. De fato, do Gênesis ao Apocalipse, nós aprendemos que o coração do crente precisa ser um coração grato, precisa ser um coração de gratidão. Muitas e muitas vezes Deus usou homens e mulheres ao longo da história exatamente para exortar, para animar, para fortalecer o povo a realmente agradecer a Deus, agradecer por tudo, agradecer em todas as circunstâncias e agradecer o tempo todo. Na verdade, o coração do crente precisa ser um altar de gratidão.
Davi ensinou muito a respeito da gratidão. Hoje o nosso irmão citou o Salmo 103, que de fato é um salmo de gratidão. Aliás, do Salmo 90 até o Salmo 106, o quarto livro dos Salmos era um saltério específico para tempos de gratidão. Tempos de gratidão. E todos eles tratam a respeito da gratidão. A gratidão pela eternidade de Deus, pela imutabilidade de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, pela graça especial de Deus. Em tudo o crente precisa agradecer, porque o nosso soberano Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo ensina que nós precisamos ter a consciência de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Observe bem que ele disse todas as coisas, até aquelas que você não está entendendo, aquelas que você acha que são ruins, Deus tem um propósito nelas também. Aquelas que você acha que são boas, Deus tem um propósito nelas. Por aquelas portas que abriram, Deus tem um propósito nelas. Por aquelas portas que fecharam, Deus tem um propósito nelas. E como disse o poeta reverendo Josué Rodrigues, pastor lá na igreja em Niterói, cantor famoso no Brasil, ele tem uma música maravilhosa, ele diz assim: portas abertas ou fechadas, se abertas ou fechadas por Deus, são iguais. Hoje de manhã, tratando da segunda viagem missionária, nós vimos o próprio apóstolo Paulo dizendo que Deus lhe fechou portas. Mas ele mesmo depois testemunha que Deus lhe abriu as portas para ele entrar na Macedônia, pregar em Filipos, na Tessalônica, na Bereia, lá em Atenas, depois em Corinto. Que bênção! E o evangelho então expandiu por toda a Europa. Portas abertas ou fechadas, sem abertas ou fechadas, por Deus, são iguais. Então hoje é tempo de agradecer mesmo, e a gratidão tem que estar no nosso coração. A gratidão é a marca, na minha visão, principal da vida do cristão. Principal. A Bíblia deixa claro para nós que Deus tem prazer na gratidão do seu povo. E quando nós agradecemos, nós reconhecemos a soberania de Deus. Quando nós agradecemos, nós demonstramos para Deus a nossa dependência em tudo dEle. Ele é o Criador, nós somos as criaturas em tudo dependentes do Senhor. Então, de fato, o crente tem que aprender, dia após dia, a agradecer. Agradecer. Agradecer é a base da nossa adoração. Acredito que nós não podemos adorar verdadeiramente se o coração não for agradecido. Nós não podemos orar verdadeiramente. A nossa oração, de fato, não tem nenhum sentido se não proceder de um coração sincero, de um coração agradecido. Por isso nós devemos agradecer. E a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada tem motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Podemos hoje dizer como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Mas podemos dizer como Samuel também, né? E tem um garotinho aqui que chama Samuel, não é isso? Podemos dizer como Samuel. É o seu filho que é Samuel. Me lembrei aqui. Pois bem, Samuel disse assim, que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Pois bem, temos realmente que agradecer. Agradecer porque Deus é de fato poderoso. Ele controla a história, Ele controla as circunstâncias, o tempo, o espaço. Quem conhece verdadeiramente a palavra de Deus não acredita em fatalismo, em acaso, nada disso. Nós acreditamos em providência. Existe uma agenda traçada na eternidade e, providentemente, Deus controla todas as coisas. Todas as coisas. Então nós descansamos e agradecemos ao Senhor. O crente verdadeiro, ele agradece, e agradecer para ele é a forma dele dizer que acredita na soberania de Deus. A forma dele entender que Deus age nele, através dele, por meio dele. Inclusive, Deus age contra ele, se necessário for. Esse é o nosso Deus soberano, Deus maravilhoso, digno então de receber a nossa gratidão.
Então, quando o crente agradece, ele reconhece que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Quando o crente agradece, ele declara que Deus é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o Deus que cuida do seu povo, é o Deus da providência, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Por isso é que mais tarde, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, ele vai dizer lá: lance sobre Cristo toda a sua ansiedade, que Ele cuidará de você. Lance sobre Cristo toda a sua ansiedade, Ele cuidará de você. Então, na verdade, esse é o nosso Deus, que cuida de nós. Você não precisa ficar ansioso, né? O poeta nos fala do diálogo da rolinha com o pardal, né? E de repente o pardalzinho perguntou para a rolinha: por que os homens andam tão ansiosos? E a rolinha respondeu: é porque eles não sabem, meu amigo pardal, é que o nosso Pai Celeste cuida de mim e de você. E Jesus disse isso, que o nosso Pai Celestial cuida das rolinhas, dos pardais, e cuida de nós. Então nós devemos agradecer em todas as coisas. Quando agradecemos, nós reconhecemos. Quando agradecemos, nós declaramos que Deus é o Deus da provisão. Mas também, quando nós agradecemos, nós testemunhamos que Deus é soberano, que Ele domina sobre as nações, que Deus está acima nos céus e embaixo na terra, que Ele fez tudo conforme a sua vontade. Portanto, a gratidão é a maneira verdadeira do crente adorar a Deus, do crente servir a Deus, do crente testemunhar a respeito de Deus. Então, nós podemos dizer que ao longo desses 90 anos, de fato, Deus cuidou da família presbiteriana da Encruzilhada. Ao longo de 90 anos, Deus sustentou, Deus ajudou, Deus guiou, Deus guardou, Deus consolou e também disciplinou essa igreja, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, celebrando esses 90 anos. E os mais antigos aqui podem testemunhar disso hoje. E gratidão é uma maneira de testemunhar. Quando você é grato, você está testemunhando. Os mais antigos, com certeza, podem testemunhar que ao longo desses anos, Deus revelou aqui a sua incomparável compaixão. Deus, de fato, revelou aqui o seu imensurável amor. E ao longo desses 90 anos, Deus tem cumprido as suas promessas. Hoje eu já citei Josué, mas um dos testemunhos mais bonitos de Josué, ao final da sua vida, foi quando ele, diante do povo, ele disse assim: olha, ao longo de todos esses anos, nenhuma das promessas do Senhor caiu por terra. Portanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, testemunhando da graça de Deus. Um coração grato testemunha da graça de Deus. Mas no dia do aniversário da igreja, é uma ocasião especial, para além de agradecer, renovar também a aliança com o Senhor. Ao longo das Escrituras, nós podemos ver várias vezes Deus levantando líderes para chamar a atenção do povo e conclamar o povo a renovar a aliança com Ele. Aliança com Ele. Isso aconteceu várias vezes, desde quando a aliança foi firmada, lá no capítulo 12, com Abraão. E depois Deus faz a renovação dessa aliança com Isaac, depois com Jacó, depois com José, depois com Moisés, e Moisés várias vezes chama o povo para renovar essa aliança, depois na liderança de Josué, Josué também chama o povo para renovar a aliança, os profetas e assim sucessivamente. Deus, o nosso Deus, é o Deus da aliança e nós somos a família da aliança. E, teologicamente, nós podemos resumir a aliança em 3 pontos, bem presbiterianamente. Né? A essência da aliança está, primeiramente, na decisão unilateral de Deus, quando Ele diz: olha, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Essa é a essência da aliança. Deus é o nosso Deus e nós somos o povo dele. Segundo, Deus disse assim: eu vou cuidar de vocês, eu vou abençoar vocês,
eu vou proteger vocês, não vou abandonar vocês, mas vocês vão me obedecer. Vocês serão obedientes. Deus vai cuidar de nós, Ele é o Deus da provisão, mas nós somos o povo da obediência, nós precisamos obedecer. Terceira essência da aliança, Deus disse: eu sou santo, vocês terão que ser santos. Não tem conversa comigo diferente. Deus não aceita nada diferente disso. Então nós temos aí a essência da aliança. Deus é o nosso Deus, nós somos o povo dele. Ele cuida de nós e nós obedecemos incondicionalmente. Ele é santo e nós somos desafiados a essa santidade, a viver conforme os seus princípios, para que nós pudéssemos, de fato, expressar de maneira dinâmica, de maneira fiel, de maneira amorosa, de maneira viva, essa aliança. Deus, então, Deus nos deu, Deus determinou os seus chamados mandatos pactuais. E nos mandatos pactuais, Deus estabeleceu, por exemplo, o mandato social. O mandato social que acontece na família. Deus é o Deus da família. Da família. Pastor Petrônio vem batendo bastante nessa tecla e agora desafiando a igreja daqui e muitas igrejas espalhadas por esse Brasil afora a dedicar um tempo especial a orar pela família, a preocupar com a família, a buscar a família. De fato, faz parte da aliança. E para que essa aliança fosse cumprida cabalmente, Deus estabeleceu um mandato social, ou seja, que nós realmente o honremos na família, porque Ele é o Deus da família. Ele disse desde os dias de Abraão: eu vou abençoar você e vou abençoar a sua família, e por meio da sua família eu vou abençoar todas as famílias da terra. É óbvio que ele está aí fazendo uma menção a Jesus Cristo, descendente de Abraão, e que abençoa as famílias. Você que vê que hoje, se Jesus está no centro da sua família, a sua família é uma família abençoada, e essa promessa está se cumprindo na sua casa. Portanto, na verdade, para que nós possamos renovar a nossa aliança, nós precisamos renovar o nosso compromisso, reavivar o nosso compromisso com a família. Com a família. A nossa casa precisa ser, de fato, um pedacinho do céu. Nós somos embaixadores do reino celestial e, portanto, a nossa casa, a casa do embaixador, né? A região da embaixada é um pedacinho do nosso país de origem. Então, a nossa casa precisa ser, de fato, consagrada ao Senhor. Hoje, no contexto do aniversário da igreja, Calvino dizia que a igreja é uma família de famílias. Então, nós precisamos pensar na família, e para pensar na família temos que obedecer o mandato social, faz parte da essência do pacto. E nós estamos perdendo isso. Quantas das nossas famílias nem culto doméstico faz mais? E o quão importante. Quantos dos pais não ensinam mais para os filhos as antigas histórias, as histórias da graça de Deus? E vocês podem observar ao longo de todo o Velho Testamento, de maneira especial, como Deus sempre foi pedagógico, didático, e incentivando que os pais ensinassem, repetissem aquelas histórias para os filhos. Hoje nós estamos vivendo numa corrida desenfreada, onde pais e mães vão para um lado, outro para o outro, e os filhos estão sendo terceirizados. E não se preocupam mais com a família, não se reúnem mais em casa, não oram, os pais não leem a Bíblia para os filhos. E aí nós estamos tendo e vendo, assistindo com pesar, esse desintegrar da família. E para a nossa vergonha, o nosso corá de vergonha, né, não tem sido diferente nos nossos arraiais. De fato, temos que orar 50 dias e até mais por nossa família. Se a família faz parte do pacto, sempre foi estratégica para Deus e precisa ser estratégica para nós. A igreja é forte se tiver famílias fortes.
E você será forte se tiver uma família forte. E eu quero dizer para os homens aqui, nenhum sucesso vale a pena ao custo da desgraça, da derrota da família. Nenhum. Então não adianta você ganhar muito dinheiro, ter muitos diplomas, doutor, pós-doutor, isso, aquilo, outro, a parede repleta de diplomas, se você perdeu a sua casa, perdeu a sua família. Pouco tempo atrás, um cantor famoso, numa entrevista, ele muito triste, e aquela entrevista aconteceu porque ele tinha ido à delegacia para tentar soltar o filho que havia sido preso. E na entrevista ele diz: o erro foi meu. Eu não eduquei de maneira certa, eu não coloquei os limites, eu não soube dizer não. E eu vi, pouco tempo atrás, um postzinho muito interessante, me chamou a atenção, não sei quem fez, alguém escreveu, né? Traga os seus filhos para a escola bíblica dominical, senão mais tarde você vai buscá-los na delegacia. De fato, a Bíblia diz que nós devemos criar a criança no caminho reto e certo do Senhor. Diz lá, Deus de maneira muito especial, Ele disse que nós precisamos, nesse contexto da aliança, nós precisamos cumprir o pacto, o mandato social. Mas Ele estabeleceu também o mandato espiritual. O mandato espiritual é a sua relação com Deus, você e Deus. E aqui está a essência do chamado cristão, né? Quando Paulo, lá na estrada de Damasco, né, por aquela luz poderosa, foi derrubado ao chão, e quando depois já em Damasco, e Ananias vai encontrar com ele, lá está claro, Deus disse através de Ananias que havia chamado para ele ouvir uma voz do próprio Deus, para ele realmente ter esse relacionamento. Nós fomos chamados para conhecer a Deus, para perseverar nesse conhecimento e para fazer esse conhecimento conhecido. E o verbo grego usado por Jesus, por exemplo, em João capítulo 17, Jesus usa o verbo 7 vezes lá, e o verbo conhecer, usado lá, tem um sentido relacional. Cristianismo é uma experiência relacional, você precisa conhecer a Deus e cada vez mais ser conhecido por Ele. Então, para que nós pudéssemos realmente cumprir essa aliança, Deus estabeleceu o mandato espiritual, ou seja, dizendo que eu e vocês, nós precisamos ter individualmente compromisso, relacionamento com Deus. Então, cada um de nós precisa ter um tempo com Deus, investir nesse tempo. Você precisa, estudar cada vez mais a Bíblia, conhecer a palavra. Ontem nós vimos, primeira promessa no livro do Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê as Escrituras, aquele que medita nas Escrituras e aquele que obedece às Escrituras. Esse é bem-aventurado. Então não adianta você levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Não adianta. Se você não buscar essa intimidade, esse relacionamento com Deus, você não vai conhecer o Senhor verdadeiramente. Verdadeiramente. Um velho pastor, mais de 50 anos de ministério, escreveu vários livros, um pastor menonita chamado John Dresch. Conta a história que um dia um jovem, um pouco frustrado, chegou para ele, assim, meio revoltado, e disse: mas pastor, eu acredito piamente que Deus faz acepção de pessoas. Pelo que eu estou vendo, Deus faz acepção de pessoas. Com certeza. Deus tem privilegiados. E aí o velho pastor, com a sua experiência, calmo, foi explicar para ele, disse: meu filho, Deus, de fato, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem privilegiados. Você está enganado. Agora é verdade, Deus tem amigos íntimos. Isso é verdade. Deus tem amigos íntimos. E Ele quer ser o seu amigo. E quer que você seja amigo dele. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como quem fala a um amigo. E nós somos chamados para isso.
Por isso que, no contexto da aliança, Deus estabeleceu o mandato espiritual. Mas Deus também estabeleceu o mandato cultural. É o nosso relacionamento com a polis e o nosso relacionamento com o cosmos. Né? Hoje nós estamos vivendo essa confusão ideológica, política no Brasil, mas, na verdade, tem muitos aí fora roubando nossa agenda. Né? E roubando porque nós estamos, como diz lá no meu Mato Grosso, panguando, nós estamos aqui de bobeira, porque na verdade essa agenda é nossa, nós temos o compromisso de cuidar da natureza, é verdade, uma das primeiras ordens de Deus lá no paraíso ainda, nós temos a responsabilidade de viver bem com todo o cosmos, nós temos a responsabilidade de testemunhar para a sociedade de forma geral, em todas as áreas da sociedade, onde Deus te colocar. Calvino dizia que todas as profissões lícitas são vocações de Deus. Então, se você é engenheira, é uma vocação igual a minha, para ser pastor, nenhuma diferença. E você vai testemunhar lá, se é enfermeira, é professora, dona de casa, funcionário, servidor público, isso, aquilo, outro, lá onde Deus te colocou, testemunhe lá. Cumpra esse mandato lá. E assim você estará cumprindo as exigências da aliança. Aí você pode dizer que, de fato, é da família da aliança. Então, no dia do aniversário da igreja, é um dia de renovar a aliança. Hoje é um dia de renovar, nós somos uma família de famílias e precisamos renovar essa aliança. Deus nos chama a renovar essa aliança. Ele quer que você se lembre que Ele é seu Deus e que você é povo dEle. Ele quer que você se lembre que Ele, de fato, tem o compromisso de cuidar de você, mas você tem o compromisso de obedecê-lo. Ele é santo, mas Ele quer que você seja santo e não negocia. Então é hora de renovar isso. É isso que vai fazer a nossa igreja continuar a ser diferente e, consequentemente, fazer a diferença. Como eu disse hoje, a despeito da indiferença lá do mundo, nós vamos ser diferentes. Então, 90 anos é tempo de reflexão. É tempo de gratidão, é verdade, mas é tempo de reflexão. Como nós estamos vivendo o Evangelho? Então, é hora de voltar alguns do primeiro amor, para corrigir uma bela igreja, uma maravilhosa igreja, mas estava se desviando um pouco. A igreja de Éfeso foi lida ontem aqui. É isso, Deus disse: lembra do lugar onde caístes e volte ao primeiro amor. Às vezes os anos vão passando, a igreja vai se acomodando. Uma igreja histórica sofre disso. Vai se acomodando, e daqui a pouco nós estamos vivendo da glória do passado, tipo a igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, vivendo da glória do passado e achando que estamos vivos, mas Jesus olha para nós e vocês estão mortos. Então nós precisamos realmente renovar essa aliança. Mas também, hoje, no dia do aniversário da igreja, é o dia de fazer uma reflexão sobre os nossos planos. É um dia de planejamento estratégico. Talvez uma boa maneira de comemorar o aniversário da igreja é chamar todos os membros da igreja e mandá-los responder a pergunta que aparece lá no Salmo 116. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então você, como igreja, por tudo aquilo que Deus fez ao longo de 90 anos, o que nós vamos fazer agora? Davi diz, Atos capítulo 13, que ele serviu a Deus na sua geração. Então nós tivemos presbíteros maravilhosos que passaram aqui ao longo desses anos, pastores maravilhosos. Eu mesmo sei da história de alguns deles. Um foi meu professor, reverendo Mário, um homem de Deus, um homem muito capacitado, inteligente, uma sumidade. João Dias, um dos homens mais capacitados da nossa igreja presbiteriana no Brasil inteiro. Foi pastor dessa igreja. Mas nós não podemos viver dessa glória. Hoje o pastor é o pastor Petrônio. Hoje você está aqui. E hoje é a nossa obrigação, é o nosso compromisso, é a nossa vez. É agora. Nós precisamos testemunhar agora. Então nós precisamos fazer essa reflexão. Como vamos enfrentar os desafios que estão aí?
Como seremos bem-sucedidos? Quantas coisas tem diante de nós, todas essas ideologias que estão aí agora, as escolas que não são mais parceiras da família. Hoje você coloca seu filho na escola e tem que ficar não só com os 2 olhos, mas aí precisa ser uma das figuras do Apocalipse, 7 olhos, para olhar lá seus filhos na escola. E nas ruas, e tudo. Pouco tempo atrás, as crianças brincavam ali na frente. Hoje não pode mais. Então, como ser uma igreja relevante hoje, sem fazer concessões, sem negociar o Evangelho? Né? Essa história esdrúxula aí, precisamos de adaptar o Evangelho, precisamos contextualizar o Evangelho. Nada disso. O Evangelho é inerrante, essas são as antigas doutrinas da graça que nós precisamos continuar pregando. Como pregar os nossos pais. Isso não mudou e não vai mudar e não pode mudar até a volta de Jesus. Mas nós precisamos ter estratégias hoje, diferentes, ousadas. E aí, o texto de Hebreus tem muito a nos ensinar. Olha lá para o texto, capítulo 11 de Hebreus, no finalzinho. Essa carta aos Hebreus, ela realmente é uma carta extremamente rica, muito rica, poderosa. Vale a pena você tirar um tempo para estudar a carta aos Hebreus. Né? Nós não sabemos quem a escreveu, mas não é relevante. O mais relevante é saber que ela é inspirada, está aí e faz parte da palavra de Deus. Né? O fato é que quem escreveu essa carta, a escreveu provavelmente antes do ano 70 da era cristã, e uma pessoa que conhecia bastante o Velho Testamento, as provisões incompletas da velha aliança, porque ele vai trabalhar ao longo de toda a carta esse contraste, as provisões incompletas da velha aliança e as provisões absolutas na nova aliança. Ele vai fazer um contraste o tempo todo entre Moisés e Jesus, e entre a obra de Jesus e as obras da velha aliança, ao longo de toda a carta. E ele faz isso com um propósito bem simples, mas extremamente objetivo. O propósito era o seguinte: muitos dos leitores originais, que eram judeus cristãos, ou seja, pessoas que tinham vindo do judaísmo, aderido ao cristianismo, e que agora, por causa das perseguições, estavam cogitando a possibilidade de voltar para o judaísmo, retroceder. E aí o escritor vai dizer: olha, isso aí é fatal, né? É retroceder, nesse caso, é retroceder, diz aí no texto que nós acabamos de ler, para a perdição. Retroceder para a perdição. Em outras palavras, está dizendo: depois que você experimentou Jesus, voltar para Moisés é no mínimo burrice. É contrassenso. Agora você já tem o absoluto, você vai voltar para o incompleto? Não tem lógica. Mas muitos, por causa da perseguição, queriam abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. E é nesse contexto, então, que o escritor vai mostrar a superioridade da pessoa de Jesus, a superioridade e a incomparabilidade da obra de Jesus. E ele vem fazendo esse contraste ao tempo todo, mas com o objetivo de incentivar aqueles irmãos, de animar aqueles irmãos, para que eles permanecessem firmes a despeito das perseguições. E muitos estavam pensando o seguinte: agora eu sou crente, não vou ficar mais doente, agora eu sou crente, vou ficar rico, agora eu sou crente, vou trocar o meu carro agora, né? Vou botar 2 carros na garagem. Aliás, tem muita gente por aí hoje pregando isso, não é? Tem muita gente, tem muitos testemunhos que você chegar em casa agora, ligar a televisão, passar um monte de canais, você vai ouvir isso, né? E entendem que isso é o cristianismo, mas na essência não é. E é exatamente o escritor da carta aos Hebreus vai provar isso. Ele vai mostrar, conforme nós lemos aqui, depois de iluminados, veja aí o versículo 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grandes lutas e sofrimentos. Em outras palavras, depois de regenerado, depois de crente, agora você já é batizado, né? Mesmo assim, vai enfrentar lutas e vai enfrentar sofrimentos. Então, na verdade, o Evangelho não é o país de Alice, não propõe para você o país, é lutas, é dificuldades. Mas vale a pena, é isso que ele vai dizer, porque Jesus venceu e nós venceremos com ele. Então, esse é o contexto, né?
Todos nós estamos sujeitos a essas lutas, todos nós estamos sujeitos às dificuldades da vida. Nós, os crentes, nós sofremos mais do que os outros que estão lá fora, porque nós sofremos por 3 fontes, né? Biblicamente, do ponto de vista espiritual, nós sofremos por causa da nossa carne, que ainda é pecadora, nós ainda somos descendentes de Adão, né? Ainda trazemos esse tabernáculo que não poderá ver a glória de Deus. Por isso que, se não morrermos até a volta de Jesus, quando as trombetas soarem, não abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados, porque esse tabernáculo não poderá ver a glória de Deus. Porque esse ainda é descendente de Adão. E por causa disso a gente sofre, né? Envelhece, os cabelos ficam brancos, outros caem, né? Isso faz parte da natureza adâmica, né? Nossa natureza adâmica, né? Sente uma dor aqui, etc., acolá, as dificuldades naturais. Todos nós estamos sujeitos. E o fato de você ter se convertido, você não vai ficar livre disso. Mesmo convertido, você ainda é descendente de Adão. Então, na verdade, o crente fica doente mesmo, porque essa doença é natural do nosso envelhecimento. Todo dia nós estamos morrendo um pouquinho, né? Células estão morrendo no nosso corpo todos os dias. Então, essa história, e eu gosto de dizer isso em velório, não em aniversário de igreja, né? Que nós, na verdade, a Bíblia diz que nós chegamos aqui com os dias contados. Então, essa história, a gente olha para um jovem, né, o conjunto de jovens hoje tocando aqui na frente, né? Eu gostei de ver uma moça que está lá em cima, que estava tocando, e ela toca bem presbiterianamente mesmo, ela nem abre a boca, ela só toca, né? Parabéns, gostei de ver. Todo mundo que toca, eu vejo que ele vai cantando para acompanhar. Essa não, ela ficou bem quietinha assim. Pois bem, mas eu digo, todos nós chegamos aqui com os nossos dias contados. É como se você, cada um chegasse aqui com a ficha, né? E todo dia o Criador faz chamada. E não tem jeito de eu passar a minha ficha para o outro. Ô, Petrônio, vai na minha frente aqui, porque quem sabe eu tenho chance de ser presidente um dia, né? Então você vai na minha frente. Não tem condições. Todo dia. Então essa história, essa moça bonita, ela tem a vida toda pela frente. Nada disso. Cada dia menos um. E é por isso que o sábio Salomão disse para os jovens que estão aqui: sirva o Senhor nos dias da sua mocidade, porque virão os maus dias, e você dirá: não tenho neles prazer. Né? Eu até acredito que Deus, na misericórdia dele, ele aceita as carcaças também. Mas é melhor você entregar logo o que é melhor para Deus agora, servir o Senhor com o que você tem de melhor, né? A sua juventude. Então, meus queridos irmãos, essa história que agora eu sou crente, eu vivo num país de Alice. Não. Nós temos as lutas, nós sofremos por causa da nossa descendência adâmica. Em segundo lugar, nós sofremos porque habitamos numa terra contaminada. Lá em Romanos 8 diz que aqui está tudo contaminado, a própria natureza geme, né, desejando a libertação, a redenção. Então nós vivemos no meio de um mundo contaminado, pessoas ímpias. Há pouco tempo atrás, um dos nossos presbíteros lá na igreja em Cuiabá, depois de um belíssimo trabalho lá na igreja, uma conferência da Vida Nova que nós tivemos lá, abençoadíssima, né, com a presença do reverendo Franklin Ferreira e outros escritores famosos aí. Terminou e tudo, eu conversando com esse presbítero, daí a pouco ele disse: não, pastor, agora eu tenho que ir, que eu vou passar ali no McDonald's, comprar um lanche para levar para a esposa que ficou em casa. Eu falei assim: tá bom, já está na hora, eu também estou indo embora. E fui. Eu fiquei mais um pouquinho, quando eu cheguei em casa, uma diferença aí já de uns 30, 40 minutos da saída dele, a esposa dele me liga desesperada: pastor, corre aqui que mataram o Leal, corre aqui, pastor, corre aqui. E eu fiquei desesperado: como é que pode? Ele saiu daqui agora. Aí levaram o corpo lá para o hospital. Eu fui direto para o hospital. Quando ele foi chegar em casa, para abrir o portão, um bandido foi assaltá-lo, e esse presbítero é militar,
ele acho que fez menção de pegar a arma dele, o bandido atirou primeiro, a bala pegou aqui. Resultado, ele chegou no hospital como morto. E levaram ele para lá, para UTI, etc. Tal. E nós ficamos lá esperando. Um tempão depois veio o médico, e aí o médico olhou para a gente, e olhou para mim, e falou assim: vocês são crentes, não são? Eu disse: nós somos crentes, e o rapaz que está lá é crente também, e tudo. Ele disse: então vocês acreditam em milagres? O médico perguntou para mim. Eu disse: sim, senhor, nós acreditamos em milagres, sim. Aí ele pegou aquela chapa, lá a gente chama de chapa, né? Acendeu aquela luzinha assim e mostrou. Assim, de fato aconteceu um milagre. Essa bala passou no único lugar que ela podia passar. No único lugar, porque se ela desse 1 centímetro, ele teria ficado tetraplégico. Se ela sobe 1 centímetro, ele teria morrido na hora. No único lugar. Então vocês podem agradecer ao Deus de vocês, porque realmente houve um milagre. Então nós sofremos por isso, porque vivemos nesse mundo mau. Mas em terceiro lugar, nós sofremos também por causa da nossa fé. Esses lá de fora não sofrem, mas nós sofremos. Nós somos discriminados, nós somos ignorados, odiados, do mesmo jeito que o mundo odiou Jesus, nos odeia também. Então nós sofremos. Então é isso que o escritor está dizendo: olha, vocês não ficam preocupados com os sofrimentos, vocês não ficam preocupados com as dificuldades, com as barreiras, com os desafios. Não, não é isso que tem que nos incomodar. Não são os tamanhos dos Golias que tem que nos impressionar. Não, mais do que nunca nós precisamos crer no Deus de Davi e seguir em frente. É isso que ele estava dizendo. E aqui ele mostra 3 coisas que a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada precisa renovar para enfrentar os desafios que estão aí e ser bem-sucedida. A primeira delas, acompanha comigo aí, que está bem claro na Bíblia, né? Confiança. Olha o que diz aí para nós o versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Essa tem grande galardão. Não abandoneis a vossa confiança. Essa palavra que aparece aí para confiança é muito rica. É a mesma palavra que vai aparecer lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 16, depois da prisão de Pedro e João, quando eles reúnem com a igreja, começam a orar, aí lá na oração eles dizem: Senhor, né, tenha misericórdia de nós, cuida de nós diante dessas perseguições. Enquanto isso, Senhor, aí eles dizem lá: nos dê ousadia para pregar a palavra. Essa palavra aqui é a mesma usada para ousadia. Ousadia. Uma igreja de 90 anos, para cumprir os desafios que estão aí, para ser bem-sucedida, ela precisa orar, assim como a igreja lá de Atos orou, para ter ousadia. O escritor da carta aos Hebreus disse: olha, realmente nós estamos passando por lutas, por dificuldades, mas nós temos muitos desafios pela frente, e para isso nós precisamos de confiança, nós precisamos de ousadia. Capítulo 4, verso 16 aqui de Hebreus, o escritor diz que nós devemos nos aproximar do trono de Deus, né, com ousadia. Ele usa a expressão lá, confiadamente, é a mesma palavra. Ousadia. A igreja hoje, nossa igreja presbiteriana, precisa ser mais ousada. Às vezes temos estado muito acomodados, letárgicos. Nós precisamos ser mais ousados e precisamos fazer isso rápido, porque vai alta noite e vem chegando o dia e a nossa salvação está mais perto que quando no princípio cremos. Nesse sentido, Paulo está falando da salvação no terceiro aspecto, ou seja, a volta de Jesus, a glorificação. Então nós temos que andar rápido, ser ousados, buscar estratégias. Hoje nós temos aí essas tecnologias e tudo, ao invés de você ficar lá perdendo tempo e olhando um monte de coisa que não presta, seja ousado, busque estratégias. Estratégia para falar com seus parentes, estratégia para falar com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos. Busque isso. Há pouco tempo atrás visitei uma cidade na Bahia, no interiorzão da Bahia,
E lá, realmente, o evangelho está prosperando. Uma cidadezinha, eu acho que se contar 2 vezes, dá 10 mil habitantes, né? Pequenininha, uma igreja presbiteriana que já está quase com 1.000 membros. Mas os irmãos têm sido ousados, e eu passando pela cidade, assim como Paulo estava passando pelas ruas de Atenas, e eu comecei a observar muitos muros das cidades pintados com versículos bíblicos. Muros das cidades. Igual a época de política, não vão lá pintar os muros com o nome dos candidatos, aquela coisa toda, mas eu comecei a ver versículos bíblicos. Creia no Senhor, Jesus será salvo tu e a tua casa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não há outro nome, nem no céu nem na terra, pelo qual importa que sejam salvos, e vai. Eu comecei a ver muitos versículos, e aquilo me chamou a atenção ao ponto de eu perguntar ao pastor, mas o que é isso? Ele disse, rapaz, esqueci de te falar, esse é um projeto da nossa igreja, é o projeto Abacuque. Sabe como é que é? Projeto Abacuque. Ele disse, você não está lembrado? Lá em Abacuque não está escrito, quando ele ora, até os que passassem correndo pudessem entender. Eu acho que foi Abacuque que inventou o outdoor. Certo? Com certeza. E eles fizeram isso. Ousados. Ousados. Há uns anos atrás eu presidia uma entidade que a sede dela era no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo. E a presidente que me antecedeu, ela era presbiteriana também, e essa entidade é interdenominacional. E essa menina era presbiteriana também, é presbiteriana, mas ela é vegetariana. E na presidência dela, a gente reunindo no Rio Grande do Sul, pastor. Nem uma vezinha ela levou a gente para a churrascaria, né? Porque ela era vegetariana, né? Mas nós não, era. Aí o dia que eu assumi a presidência, o primeiro ato foi, a partir de hoje nós não vamos mais lá naquele local vegetariano, não. Nós vamos lá na churrascaria. Como é que pode, no Rio Grande do Sul, não ir na churrascaria? Aí fomos, primeira vez. Cheguei na churrascaria, metade da churrascaria estava reservada. Reservada lá para alguém, né? Aí nós tivemos que ficar lá num cantinho assim. Aí eu fiquei olhando, daí a pouco chegava um, chegava outro, com um boto desse tamanho assim, na lapela, umas senhoras, umas moças, uns homens, com uns botões assim, grandão, pendurado na lapela. De longe, olhando, estava conseguindo ver. Aí, curioso, né? Fiz questão de levantar e lá chegar perto. Quando eu cheguei assim, olhei no boto, estava escrito assim, quer perder peso? Fale comigo. Aí você já sabe, a confraternização era de quem? Não vou falar o nome da empresa para não fazer propaganda para eles. Mas é uma empresa que vende produto para emagrecer e você já comprou desse produto, com certeza. Né? Mas eu achei interessante a ousadia daquele povo. Um boto desse tamanho, escrito lá, né? Quer perder peso, fale comigo. Eu pensei, puxa vida, de fato, os filhos das trevas são mais espertos mesmo, né? Por que eu não faço um boto assim? Quer ir para o céu? Fale comigo. Pode, vai, uma sugestão, faça isso. Mas a Bíblia está dizendo aqui que para nós fazermos frente aos desafios que estão aí, para sermos bem-sucedidos, nós precisamos ter essa ousadia. Nossa igreja precisa ser mais ousada. Nós temos que ter pressa. O Evangelho traz consigo, no seu bojo, na sua essência, essa urgência. Urgência é hoje, amanhã pode ser tarde demais. Um dos hinos do nosso inário, composto há mais de 100 anos atrás, diz, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Eu já tive a experiência de pessoas na minha frente me ouvindo, e saiu, não tomou nenhuma decisão, saiu no outro dia, como diz o pastor aqui, acordou morto. Né? Nesse caso, acordar morto. Se for com Jesus, acorda no céu. Né? Se for sem Jesus, acorda no inferno. Não tem mais condições. Hebreus capítulo 9 diz lá que logo após a morte vem o juízo, não tem outra experiência, não existe purgatório, ou você resolve agora ou não resolve. Não tem outra saída. Então nós temos que ser ousados, ousados. Então busque, Deus vai te dar sabedoria. Como você pode ser? Tem um monte de presbiteriano que é crente 007, agente secreto.
Ninguém sabe que ele é. Você já trabalha com ele há 10 anos e não sabe que ele é da igreja. Outro costume. Os mais antigos aqui sabem disso. Na escola dominical, há 40 anos atrás, a gente, inclusive, contava os visitantes e queria saber quem é que trouxe os visitantes, né? Todos os domingos o pastor falava para a gente convidar pessoas. Eu, por exemplo, que não nasci crente, mas quando eu vi um crente, eu já corria para outra rua, porque eu sabia que ele ia me convidar para ir à igreja. Nossa geração hoje está perdendo a coragem de convidar as pessoas para vir à igreja. Estão com vergonha. Vergonha de quê, se você tem o principal tesouro? É isso que o escritor da carta está dizendo. Nós já temos o que é absoluto, o que é perfeito. Então você tem que ter vergonha de quê? Você está oferecendo o que é de melhor. Então nós precisamos ser ousados para cumprir os desafios que estão aí. Ousado em todos os aspectos. De repente, vamos ter de ter aqui na igreja 3, 4 cultos, porque o espaço talvez não tenha condições de aumentar muito, mas nós temos que ser ousados. Nossa igreja lá em Cuiabá, estávamos lá no centro da cidade, uma igreja pequenininha, bem ali, apertada, e o centro da cidade, como aqui em Recife, em outras cidades, capitais do Brasil, o centro ficou abandonado, tem alguma vida de dia, de noite não tem mais. É perigoso. Nos nossos último ano, por exemplo, lá no Templo Antigo, nós tínhamos que contratar 3 seguranças para ficar para o lado de fora. Muitos furtos, etc. E Deus colocou no nosso coração essa ousadia, nós temos que sair. Isaías disse: alarga bem a sua tenda, estica a sua tenda. E nós saímos de um lugarzinho que deve ter 400, 500 metros quadrados, e fomos para um que tem 35 mil metros quadrados. Ousadia, ousadia. A Bíblia diz: abra bem a tua boca e te encherei. Saímos de 500 membros para 2.200 membros. Ousadia. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Um dia eu cheguei na igreja, a nossa secretária de finanças, cuida das finanças da igreja com tesoureira, ela chegou para mim e disse: pastor, hoje nós estamos com um problema, pastor. Nós temos umas contas para pagar e não tem dinheiro. Aí eu disse para ela, ironizei, pastor Petrona, eu disse para ela: mas eu não sou o dono da igreja, você está falando para mim? E que eu saiba, o dono da igreja não passa vergonha, o nome dele nunca foi para o SPC. Então você pode ficar tranquilo, que ele não descumpre os seus compromissos, não. Ele cumpre todos eles. Aí ela saiu meio assim, então, foi lá para a sala dela, eu saí, estava chegando um pastor auxiliar, para isso que serve pastor auxiliar, né? Aí eu peguei no braço dele: vem aqui, meu filho. Aí entrei na primeira sala, disse: vamos ajoelhar aqui. Aí ajoelhamos e começamos a orar. E na minha oração eu disse: ó Senhor, o Senhor é o dono do ouro e da prata, a igreja é do Senhor. Jesus morreu por ela, Ele é o cabeça dela. E essa é uma questão que o Senhor pode resolver. E nós oramos, saí dali, fui fazer o que eu tinha que fazer, e ele também. Beleza. No outro dia, quando eu cheguei na igreja, essa mesma irmã, que trabalha conosco até hoje, ela me viu chegando e falou assim: pastor, corre aqui, vem cá, faz favor. Aí eu fui lá na sala dela, ela abriu o computador assim, disse: olha aqui, pastor, olha aqui. Eu olhei, uma pessoa que eu não sei até hoje, depositou na conta da igreja R$179 mil. E ela estava chorando, eu olhei para ela: se eu não falei com você? Que o dono da igreja não passa vergonha? Agora, nós precisamos ser ousados. Outra coisa o texto vai dizer para nós, já caminhando para o final, verso 36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mais do que nunca, irmãos, nossa igreja está sendo chamada à perseverança. Perseverança aqui é resiliência, é força, é continuar, é seguir mais, é ir adiante, olhando para o autor e consumador da fé. Logo adiante, no capítulo 12, ele vai dizer isso.
Então, mais do que nunca, nós precisamos perseverar. Perseverar num projeto com as crianças, num projeto com os adolescentes, num projeto com os jovens, com as mulheres, com os homens. Seguir em frente. Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar. E nós precisamos crer na promessa e seguir em frente para cumprir os desafios que estão aí. Mais do que nunca, nós precisamos dessa perseverança. Observe bem que lá no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: nós precisamos agora desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí ele faz um jogo de palavras que eu quero chamar a atenção de vocês: peso e pecado. Na verdade, nós sabemos que todo pecado é um peso, mas nem todo peso é pecado. Mas o peso e o pecado nos atrapalham. Então, de repente, você está aí carregando pesos que necessariamente não são pecados, mas estão te atrapalhando. Você poderia ser muito mais eficaz na obra do Senhor se desfizesse desses pesos. Então é isso. Então a igreja precisa trabalhar o seu planejamento estratégico, nós temos que nos livrar de determinados pesos. De repente, algumas tradições, algumas coisas que estão aí pesando, puxando a gente para baixo. Quem disse que não pode? Quem disse que não dá certo? Você já foi. É igual o seu engenheiro lá. Quem disse? Estuda mais então, corre mais. Então nós precisamos. Perseverança é a palavra-chave. Eu acredito que perseverança é a palavra-chave do texto todo de Hebreus. Os 13 capítulos. O tempo todo o escritor vai bater na tecla da perseverança. E para nós hoje sermos bem-sucedidos, nós precisamos de perseverança. Perseverança. Há 14 anos atrás, a Igreja Presbiteriana de Cuiabá não tinha reunião de oração dia de semana. Uma igreja já, 14 anos atrás, tinha mais do que vocês, tinha 90 e tantos, 96. Né? Mas foi esfriando e tudo, e não tinha mais reunião de oração. Por quê? No dia de oração, a quinta-feira, às vezes aparecia 1, 2, chegou um momento o conselho falou assim: nós estamos gastando energia, ar-condicionado à toa, vamos dizer para o povo orar em casa, não precisa vir aqui mais. Terminou a reunião de oração. Quando eu cheguei na igreja, não tinha reunião de oração. Eu disse: não, nós temos que ter reunião de oração. Né? Quanto a nós outros, nos dedicaremos à oração e à palavra. A igreja cresce de joelhos, a igreja vai para frente de joelhos, ela tem que orar. Aí os presbíteros ficaram assim meio desconfiados: pastor, mas o senhor quer orar? Tudo bem, né? Eu falei assim: não, se vocês não quiserem, vocês não vêm, mas eu vou vir. E aí nós começamos a orar, e Deus foi abençoando, e Deus foi abençoando. Hoje, se vocês me perguntarem, eu vou dizer que a principal porta de entrada de novos membros da nossa igreja é o culto de oração. Nós temos quintas-feiras na nossa igreja hoje, tem mais de 400 pessoas orando. Nas nossas quintas-feiras. E hoje eu digo abertamente, eu digo de público, e agora eu estou dizendo para o mundo inteiro, porque estão filmando aqui. Eu digo lá assim para a igreja: vocês observem os presbíteros da igreja, se eles não vierem na reunião de oração, não votem neles. Porque presbítero tem que ter compromisso com a reunião de oração. Porque a Bíblia diz que eles velam pelas almas da igreja. Então, se você não quer ter o compromisso de oração, não aceite ser presbítero, por honestidade. Diga para o pastor: não, pastor, não dá, eu vou continuar no coral, eu vou continuar nisso, eu vou continuar naquilo outro, vou servir o Senhor, mas presbítero não vou ser. Porque presbítero não é título, não é status, é ofício, e ofício é serviço. E o principal serviço é a oração. Então, precisamos perseverar e Deus vai honrar. Começamos um projeto novo, está no coração do pastor, ele tem convicção disso. Vamos perseverar. Vamos perseverar. Né? Até a página 12 é difícil, depois vai na bênção. Então a gente precisa assim. Né? Em casa a mesma coisa, persevere com a sua família, persevere com seu marido, com sua esposa, persevere com os filhos. Creia na promessa. Creia na promessa.
Creia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então persevere. De repente você pode não ver, mas Deus vai honrar. Deus vai honrar. E por último, para nós enfrentarmos os desafios que temos aí pela frente, nós precisamos de fé. O texto diz assim: todavia, o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé. Da fé. E aí ele vai passar para o capítulo 11, que é o capítulo da fé. E vai mostrar lá 16 personagens que viveram realmente pela fé. E ele vai dizer aqui claramente no versículo 1 do capítulo 11, a mais profunda definição na Bíblia sobre a fé. Diz lá: a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E ele diz lá, pela fé, e aí ele cita 16 pessoas. Pela fé, começa com Abel, pela fé, Enoque, pela fé, Noé, pela fé, Abraão. E aí ele vai 16 vezes. E na mente desse escritor, fé aqui tem relação direta com o conteúdo da palavra de Deus. Ou seja, pelo fato de eles terem crido no conteúdo daquilo que Deus falou, das promessas do Senhor, eles seguiram em frente e foram bem-sucedidos, a despeito das dificuldades. Então nós precisamos da mesma maneira hoje, pela fé, ou seja, por aquilo que nós cremos, pelo conteúdo da palavra que nós cremos, pelo conteúdo, pela infalibilidade das promessas, nós vamos seguir em frente. Deus é conosco. Deus é conosco. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meus irmãos, muitas coisas nós temos pela frente. Novos desafios, novos sonhos. De fato, a igreja, ela não está velha, né? Ela não é uma velha igreja, aliás, uma igreja velha, ela não é. Eu brinco, costumo dizer o seguinte, que um velho crente é uma bênção, um crente velho é uma desgraça, né? Então, uma velha igreja é uma bênção, uma igreja velha é um problema. Então, na verdade, nós temos muitos desafios pela frente e Deus nos dará graça para vencer cada um deles. Mas para isso nós precisamos de ousadia, nós precisamos de perseverança, nós precisamos de fé para seguir em frente. Desde as crianças até os anciãos, todos nós. Esse é o desafio para a nossa igreja. Você que é membro dessa igreja, feche os seus olhos e responda à pergunta do salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que Deus abençoe você. E como família da aliança, nós somos uma grande família, a família de Jesus, a família da aliança. Nosso desafio é seguir em frente, cumprindo aquilo que Deus planejou para nós. E nós precisamos fazer isso com ousadia. Peça a Deus ousadia. Quem necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. Disse Tiago. Peça a Deus. Ele vai te dar sabedoria. Como você vai alcançar seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Persevere. E tenha fé. Tenha fé. Creia, né?
Olha aquele lugar vazio ali no banco e pense naquela pessoa que você gosta que poderia estar sentada ali. Um dos grandes pastores da história da Igreja Presbiteriana, nesses 165 anos que nós estamos caminhando agora. Ele visitou uma das nossas igrejas em São Paulo, na época era a única igreja que tinha em São Paulo. E quando ele saiu, os jovens começaram a orar por ele. Os jovens da igreja começaram a interceder por aquele jovem e pedir para que Deus fizesse uma obra na vida daquele jovem. E Deus atendeu os jovens da igreja e transformou a vida daquele jovem. E aquele jovem se tornou o grande Eduardo Carlos Pereira, dos maiores pastores de todos os tempos da nossa igreja. Fruto da oração dos jovens da igreja em São Paulo. Oremos assim, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela vida de cada irmão que compõe essa igreja. E agora os desafios que tem pela frente. Dê sabedoria para o pastor Petrônio, dê sabedoria para o conselho, os seus auxiliares. Ó Deus, dê ousadia para essa igreja, Senhor. Dê perseverança para que essa igreja possa perseverar, possa crescer. Tem muitas almas precisando ouvir do Evangelho verdadeiro. E coloque no coração de cada um uma profunda convicção da veracidade do Evangelho, das promessas do Evangelho, para que os membros dessa igreja sejam motivados a cumprirem cabalmente a missão para a qual foram plantados aqui há 90 anos atrás. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.